Olha, tem datas que simplesmente mudam o rumo de um país, né? E hoje a gente vai mergulhar em um desses momentos, um dia que foi um verdadeiro divisor de águas na nossa história, o dia em que a democracia brasileira se abriu de uma forma que, para muita gente na época, parecia impossível. Então, vamos voltar no tempo. O ano é 1932, é aqui que a nossa história começa. Porque foi exatamente nesse ano que uma decisão importantíssima foi tomada. Uma que iria mudar para sempre o cenário político e social do Brasil. Vamos ser específicos. Dia 24 de fevereiro, uma única assinatura mudou o destino de uma nação inteira. Naquele dia, o presidente Getúlio Vargas assinou o decreto que, olha, virou o jogo. As mulheres, pela primeira vez, conquistaram o direito de votar e de serem eleitas. Depois de décadas de uma luta intensa, uma porta finalmente se abria. Agora, é claro que uma conquista desse tamanho não acontece da noite pro dia, né? Para entender o peso de verdade dessa vitória, a gente precisa olhar para trás, para a longa e, olha, árdua jornada que tornou tudo isso possível. Sabe qual era o pensamento comum? Política não é lugar de mulher. Essa frase, por mais dura que pareça hoje, resume perfeitamente a mentalidade da época. Era essa crença geral. Era contra essa barreira de preconceito, essa imensa resistência da sociedade que as sufragistas tiveram que lutar dia após dia. E olha, essa não foi uma briga de um dia só, foi uma escalada que levou décadas. Pensa bem, tudo começou lá atrás, no século XIX, com as primeiras vozes pedindo igualdade, plantando as sementes do que viria. Aí, no início do século XX, o movimento sufragista ganha força, se organiza de verdade. Até que, em 1932, vem a grande conquista. O direito ao voto se torna oficial. E não demorou muito para colher os frutos. Já em 1934, a gente vê o primeiro resultado direto dessa nova lei. E no centro de toda essa articulação existia uma figura absolutamente fundamental, Berta Lutz. Ela foi, sabe, a grande força motriz. Foi ela que canalizou toda a vontade de mudança e transformou num movimento organizado, eficiente. As táticas eram claras: organizar campanhas, fazer petições, ir para a rua. O objetivo era um só: pressionar o governo e conquistar de vez uma voz na democracia. Então, a vitória de 1932 foi sim monumental. Um marco. Mas, e sempre tem um mais, né? A história não acabou ali. Essa vitória veio com um asterisco, com algumas limitações bem significativas na lei original. A realidade daquele Código Eleitoral de 1932 era meio ambígua, sabe? Por um lado, foi um passo de gigante, não tem como negar. As mulheres ganharam o direito de votar e serem eleitas pela primeira vez. Histórico. Mas, por outro lado, vieram as restrições. O voto era permitido só para mulheres casadas que tivessem autorização do marido ou para solteiras e viúvas com renda própria. Ou seja, a conquista era enorme, mas deixava bem claro que a luta pela igualdade plena, essa ainda não tinha terminado. Só que, mesmo com todas essas restrições, o impacto da nova lei foi imediato. Foi algo que deu para ver e sentir. Aquela porta que se abriu em 32 preparou o terreno para um marco histórico que estava prestes a acontecer. Esse número, assim, sozinho, já diz tudo. Ele representa um momento inédito, a primeira vez que uma barreira foi completamente derrubada no mais alto escalão da política nacional. E essa pessoa era Carlota Pereira de Queiroz. Apenas 2 anos depois da Lei do Voto, em 1934, ela se tornou a primeira deputada federal da história do Brasil. A eleição dela foi a prova concreta de que a voz das mulheres não só podia ser ouvida, como também podia e devia ocupar um lugar na mesa de decisões do país. E olha, a presença dela lá não era só simbólica, não. Significava que pautas e perspectivas que antes eram invisíveis, agora tinham uma voz ativa no coração do poder. Tudo isso, essa conquista e o que veio logo depois, deixou uma mensagem muito poderosa. Um legado de luta que ressoa até hoje e nos diz muito sobre a natureza do progresso e da cidadania. E a lição que fica, a mais importante de todas, é esta: direitos não são dados, são conquistados. O voto não foi um presente que caiu do céu. Foi o resultado de muita coragem, de persistência, de milhares de mulheres que se recusaram a aceitar o silêncio. E vale a pena colocar o Brasil no mapa mundi dessa história, porque o país foi pioneiro. Foi um dos primeiros da América Latina a conceder o voto às mulheres. Para se ter uma ideia, essa conquista veio antes de nações europeias como a França e a Itália.
É um marco histórico que, por um lado, reforça a importância gigantesca dessa luta, mas, por outro, nos lembra que a busca pela igualdade política plena é uma jornada que continua até hoje. A história do sufrágio feminino no Brasil é uma prova de que o progresso é resultado de esforço, de determinação, de gente que não desiste. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, uma reflexão final. Se direitos são conquistados através da luta, quais são as lutas que definem o nosso tempo?